Os legendários, já vi um monte de mulher sorrindo e a esposa de legendário é feliz, hein? Meu Deus do céu, se o seu marido não foi para o legendário ainda, guarda dinheiro e faz ele lá, no nome de Jesus. Estou vendo umas mulheres alegres demais depois que apareceu esse legendário. O pastor Rogério já era um legendário, daí não sei o que ele foi fazer lá, acho que é aperfeiçoar, sei lá. Minha filha nunca teve queixa. Vamos lá? Livro de Esther, capítulo 4, o verso é o 16. É lógico que eu estou com calor, mas eu tenho que sustentar o look pelo menos metade da pregação. Então, deixa que eu transpire, deixa que derrame aqui. É lógico. Vamos falar, pastor, não está com calor? Lógico que eu estou, mas... Por favor, me poupe. Pastor, se caso o senhor ver que eu vou derreter, o senhor aumenta o ar-condicionado. Elas que aguentem o meu calor aí. Vai, ajunta todos os judeus que acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Uma história maravilhosa, onde a palavra revela que Esther, uma vez que nasceu Hadassa, pobre, judia, órfã e escrava, mas ela tinha formosura, beleza, doçura e caráter íntegro, e principalmente andava debaixo da autoridade. Quando nós começamos a falar sobre essa mulher que é um exemplo de vida para nós no dia de hoje, o Senhor coloca Hadassa no ambiente inapropriado. A Bíblia diz que Hadassa, para chegar a ser rainha, foi necessário ela perder pai, mãe, passar pela dor da escravidão. Quem sabe Hadassa, nos seus piores momentos, mesmo que ela não entendesse o propósito, e ela servindo como escrava naquele reino, lembrando as dores daquilo que ela estava vivendo e dizendo, olha, eu não esperava jamais que isso acontecesse comigo. Eu sei que muitas das vezes nós, quando paramos para lembrar algumas marcas do nosso passado, nós começamos a dizer, mas como pode eu ter sobrevivido a essa dor? Como pode eu ter suportado esse momento de pé? Eu já fui escrava de algumas dores, e aqui eu me coloco como Hadassa, criança que foi saqueada da sua família. Aqui eu me coloco como Hadassa, como escrava de lugares inapropriados, sem saber a porta de saída. As pessoas que leem, olha, eu escrevi meu livro, leem. As pessoas que ouvem o meu testemunho, acho que está na hora de escrever já, né? As pessoas que ouvem meu testemunho, sabem que eu passei pela dor da pedofilia. E eu estava sentadinha ali, sendo tratada, ministrada, e eu disse assim, Senhor, eu estava órfã de pai vivo, de mãe viva, saindo de um lugar de dor, onde um homem adulto fazia o que queria comigo, e eu não tinha onde chorar, eu não tinha onde derramar uma lágrima sequer. Não, eu não derramava e não chorava, não porque era forte, é porque eu não tinha uns pais que me abraçavam. Quando eu lembro da dor da pedofilia, eu lembro de um homem adulto que, por tão pouco, ele roubou a minha inocência, deformou, estragou a minha vida por longo tempo. Feridas estas que, felizmente ou infelizmente, eu venho daquele tempo em que dizia-se assim, você se converte, e aí conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E eu não percebia que eu carregava a dor do escrúpulo, que eu carregava a dor de algo que chegou fora da hora. Com 8 anos eu já era mulher de um homem que tinha seus 50 anos. A filha dele caminhava comigo, e eu pensava assim, será que ele faz com a filha dele o que ele faz comigo? Será que quando ele termina de abraçar a filha, ele também coloca o pênis na boca e dá apenas uma lata de sardinha? Será que quando ele termina de abraçar a filha, ele também introduz o pênis na sua vagina e dá um bife? E aí, acorrentada naquelas emoções,
Embora acorrentadas aquelas emoções, hoje eu entendo que Deus permitiu que eu passasse por aquela dor, para que eu pudesse dizer para você, menina, que não importa o que fizeram com você na sua infância, importa que você superou e chegou aqui, pronta para ser restituída. Não, talvez você teve como eu, passar por um processo de terapia, passar num processo de contar a história, mas o importante é que o Eterno te tirou dessa cadeia de dores e te trouxe para viver um pleno século 20, a transformação extrema na sua vida. Eu louvo a Deus, porque Deus conhecia e conhece a minha estrutura. Deus sabia que quando eu chegasse nos meus quase 60 anos, a pedofilia não seria motivo de vergonha, mas seria motivo de cura para a vida de outras mulheres. Quem sabe você também encontrou com um pedófilo dentro da tua casa, encontrou no ambiente da sua família, encontrou no meio dos amigos dos seus familiares, mas o que importa é que o pedófilo pode ter te encontrado como criança, mas hoje Deus encontra uma mulher que está em busca de cura, sarada, falando: eu sei, Senhor, em quem eu tenho crido, e chegou o tempo de restauração para minha vida. São pancadas que a vida dá em quem Deus escolhe para brilhar. São pancadas que a vida dá. Não tem nenhuma história na Bíblia que nós vemos quando Deus escolhe alguém que Ele não forjou o caráter, que Ele não forjou as dores aqui na terra, para que nós possamos de alguma maneira testemunhar e curar outras pessoas. Hadassah, ela está passando o processo da escravidão. Uma menina que tinha tudo para ser livre, uma menina que tinha pai, que tinha mãe, se torna órfã. Deus coloca Mardokai com um coração abençoador para cuidar de Hadassah. Ei, talvez dentro de você tenha uma menina que grita por socorro, que grita pelas emoções que não foram curadas do passado. O Eterno está dizendo: eu trouxe o Espírito Santo para fazer a cura dentro da tua alma. O Eterno está dizendo na noite de hoje que aquela menina que foi defraudada, que foi roubada, não andará curvada, não andará depredada, mas pelo contrário, o doce Espírito Santo vai te moldar de uma maneira incomparável, e você ainda vai testificar as dores daquilo que você viveu. Esther está lá. Hadassah está lá. Em meio a uma tragédia no palácio, Mardokai, que é o Espírito Santo, ele enxerga as qualidades de Hadassah. Ei, às vezes, nos momentos de tragédias, as pessoas reconhecem quem nós somos. A Bíblia diz que Mardokai chega até Esther e ele diz para ela: olha, Hadassah, ou olha, Esther, aconteceu uma tragédia lá no reino. Uma pedra bruta como Vasti, ela não aceitou se submeter às autoridades, e ela foi expulsa do palácio. Agora chegou, quem sabe, a hora de você reinar. Olha que interessante. Talvez Esther, no meio das dores do passado, ela poderia recusar o convite daquilo que Mardoqueu estava oferecendo a ela. Mas em momento nenhum a Bíblia relata que Esther retrocedeu. Esther aceitou ser tratada. Ei, está na hora, dá uma olhada para a tua amiga e diga: aceita ser tratada. Aceita. Para de esconder as suas feridas, para de esconder as suas dores. Aceita ser tratada, aceita ser cuidada. Esther se coloca à disposição de Mardokai, que ali atua como Espírito Santo. Ela entra para um preparo, para viver aquilo que Deus projetou para a vida dela. Essa conferência não é nada mais, nada menos do que Deus te preparando para você viver o que Deus projetou para a tua vida. Não, isso aqui não é um ajuntamento onde nós vamos pregar: coloca o salto alto que você brilha, mas coloca o joelho no chão que você terá vitória. Não, nessa noite nós não vamos pregar sobre coisas supérfluas, mas nós vamos dizer: há uma área de tratamento celestial sendo marcado para a tua história, aonde Deus, o próprio Deus, vai cuidar das tuas feridas, e você vai contar testemunho: eu passei por lá, mas Deus me resgatou de lá e me curou para viver o melhor dele. Esther, ela está aprendendo a viver o tempo de mudança. Você sabe que uma das coisas mais difíceis é mudar a nós mesmos.
Eu, quantas das vezes, diante da brutalidade da vida, eu achava que nunca eu poderia viver coisas novas. Criada em lar tóxico, forjada em relacionamentos tóxicos. Quantas das vezes eu me envolvi com pessoas que me colocaram para baixo. Quantas das vezes eu mesma me coloquei para baixo. Quando eu olho para mim, eu falo: Sandra, como Deus é bom para você. Porque hoje eu não preciso de validação humana. Ei, querida, eu estou trazendo uma abertura de chave na tua mente. Você não é o que os outros dizem, você é o que o céu responde. Não, talvez você está dizendo: pastora, eu coloquei esse look, eu pentei meu cabelo, sei lá o que você fez coque no alto. Eu estou de coque no alto, porque esse calor não dava, né? Olha o tamanho do meu rabo de cavalo aqui. Talvez você diz: pastora, eu não recebi um elogio, meu marido nem viu eu sair, meu filho nem me viu, mas o Espírito Santo te viu. Ele viu a forma como você chegou aqui. Ele te elogiou, dizendo: que mulher corajosa, que mulher poderosa, que em meio a tanta correria, em meio a tantos dilemas, dúvidas na alma, ela continuou escolhendo o melhor lugar, que é estar na casa do Senhor, na área de tratamento, para se tornar lapidada, protegida, restaurada por mim. O Espírito Santo viu. E quando ele viu uma mulher que está disposta a vencer desafios. Diga: eu sou uma mulher que estou disposta a vencer desafios. Eu escrevi aqui, para tornar-se uma pedra preciosa, você precisa vencer desafios. Pare com essa performance de mulher sensual. Se esforce para ser santa. Ai, tomara que eu não seja apedrejada aqui. Eu não sou quadrada. Eu acho que eu sou até moderna demais. Mas esse decote até o umbigo está tão feio. Essa saia a vácuo já não combina com você. Rainha não veste qualquer coisa não. Rainha não precisa mostrar os seus tesouros. Ah, não, querida. Rainha é aquela que diz: eu sou tão preciosa que eu me guardo, para que quando o rei chegar eu esteja intacta. Até quando você vai se sujeitar a viver amores passageiros, a viver noites de sexo mal dormida, onde você fica esperando o telefone tocar e ele nem aí com você? Coloca-se no seu lugar. Você é santa, você é guardada, você é protegida do Senhor. Não é esse silicone que te sustenta, não é essa binoplastia que te segura, mas é a presença do Espírito Santo que te faz valiosa. Chega de ser superficial. Você é joia, você não é acrílico. Chega de ser superficial. É joia. Tem coisa que até imita, mas quando a gente coloca, a joia suporta processo. Oh, meu Deus, olha eu apanhando aqui. Não, porque quando prega a gente apanha junto, viu? Não pensa que o pregador... A joia suporta processo. Bijuteria não. Eu moro em São Paulo. E antes de eu morar em São Paulo, eu tinha um sonho, que era conhecer a 25 de março. Para quem é lojista, eu não sou lojista, mas para quem é lojista, eu acho que o maior evento, o maior lugar é o Brás e 25 de março. 25 de março tem de tudo lá. E as minhas amigas, eu sempre gostei de... Tá bom, Deus. Eu sempre gostei de peças acrílicas, aquelas pulseironas acrílicas. Cada um usa o que quer, viu? Se você não está usando isso, continua, deixa eu pregar. Você não vai falar: ai pastor, é brega. Não, cada um faz o que quer. Só que não atrapalha a minha mensagem no nome de Jesus. Eu gostava daqueles anel acrílicos, sabe aquelas caixonas d'água de... Sabe? Eu gostava daqueles colarzão, eu gostava. E eu tenho amigas que são lojistas, que trabalham com bijuteria. Elas chegavam em casa com uma sacola com 10, 15 daquelas bijuterias e diziam assim: olha, pastora, nós pegamos o que deu. Eu não tinha noção como era a 25 de março. Hoje eu sei que é uma vuca, e vai gente, sobe gente, mas eu não tinha noção. E ela falava assim para mim: escolhe aí, porque alguma coisa veio torta.
Alguma coisa veio quebrada, mas não dá tempo de escolher porque lá é muita gente. E eu falava, mas olha que loucura. Elas vão pagar R$10 e traz quebrado? Vamos trazer para a vida de hoje? Até quando você vai ser desvalorizada? Até quando você vai aceitar que te vendam por preços baixos? Não, até quando você vai aceitar ser só a peguete da noite? Até quando você vai aceitar? Está chegando o dia 12, dia dos namorados, você não pode sair no perfil porque você é amante. Não, até quando você vai aceitar essa situação? Você é joia preciosa, querida. Está na hora de você se colocar no lugar e dizer: aqui não vai ser pega-pega, aqui não vai ser amassa-massa, aqui que tem que ter a expertise, a chave do cofre do céu para passar por mim. Ah, não! Eu vim para pregar essa noite e ninguém vai me impedir de falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Há um grito dentro de mim e eu vou gritar. Posso falar? Mulher solo. Eu dou 2 gritos. O primeiro eu dou grito para a igreja. Estou falando de mulher, não estou falando de adolescente. Não, se criança com 15 anos está chorando por causa de homem, bate nela. Bate. Ai, pastor, minha filha tem 15 anos, diz que vai morrer porque o menino gosta. Pega a vara. A Bíblia diz: corrige seu filho com vara. Dá umas 5 varadas nela, enfia o eca na cara dela e diz: aprenda a ser gente. Depois você chora. 15 anos não está tempo. E com 15 anos não dá tempo de pegar ruga por causa de homem. Mas agora eu vou com mulher adulta. Eu vou dar o grito para a igreja. Na igreja existem as divorciadas. Nas igrejas existem as viúvas. Nós não somos invisíveis. Está na hora de levantar um grupo para cuidar de nós também. Não, chega desse encontro de que tem que estender a cama, de que tem que lavar prato. Não, nós também temos que conversar com essas mulheres solos, dizendo: você não é bijuteria, você tem condições de andar sozinha, você tem condições de restaurar a tua vida. Ei, querido, vamos levantar um exército dizendo: eu sou solo, mas sozinha jamais, porque o Criador é o meu marido. Eu tenho um grito. Eu tenho um grito. Quer tirar a minha graça? É quando eu venho numa conferência de mulher e começa: passa o terno, arruma a mesa, e eu nada. Só porque eu sou divorciada eu não tenho direito de ter uma mesa posta? Só porque eu sou divorciada eu não tenho direito de fazer uma viagem? Ei, acorda, mulher solo. Você não foi chamado para andar arrastando atrás de amores, mas foi chamado para ser tratada e curada, para ser você o seu maior amor. Precisamos acordar nesse tempo. Nós também somos preciosas do reino. Agora eu não sei se é moda, mas quando eu era criança, uma das coisas que eu sonhava ter é aquele anel solitário. Caro, não era caro aquele negócio? Magrinho, fininho, de pezinho assim. Não, a turma mais nova nem sabe o que é isso. Isso aqui é só para quem tem mais. Quem sabe é porque a mãe contou. Passou, falou: filha, eu sofri muito para ter um anel solitário. Era chique. Agora tem vergonha de ser sozinha. Solitário é caro. Se valoriza. Esther está lá sendo tratada, adulta, com marcas de abandono, de escrava, mas aceitando ser curada. Esther poderia ter renunciado. Ela falou: mas eu tenho o desafio de passar pelo processo da cura. Esther teve que vencer a baixa estima, não se deixar seduzir pelo poder do dinheiro. Eu só vou casar se for com um velho rico. Pega na planta. É melhor um homem na planta com caráter do que um rico deformado. Você não é uma interesseira, você é herdeira do reino. Não, para com essa brincadeira. Não deixa ninguém zombar dos seus sentimentos. Só casa se for com o velho rico da lancha. Eu também queria casar com o dono da van. Desculpa a esposa dele. Livro de 1 Samuel. O capítulo é o 17 e o versículo é o 31. E diz assim,
Alguns homens que tinham ouvido as palavras, obrigada, que eu não tinha enxergado desse lado. Alguns homens que tinham ouvido a palavra de Davi foram anunciá-los a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: você tem a unção para derrubar gigantes. Podemos assentar. Quando nós começamos a ler as Escrituras, nós vemos que Deus, Ele é proposital em cada escolha que Ele faz. O Senhor, Ele acha pessoas em palácios, mas também acha em pastos de dores, em pastos de decepções. Não importa o lugar onde você está, meu pastor chegou. Pastor Eduardo, vem cá, quero que o povo receba o Senhor com bastante palmas para Jesus. Gente, eu sei que existe pastor bom, mas o meu é maravilhoso. Te amo, pastor. É o pastor, gente, como ele curou minha alma através da palavra. Você que quer exercer um chamado, seja ele qual for, porque não existe chamado pequeno e nem chamado grande, existe chamado. E quando nós levantamos para obedecer o chamado do Senhor, vem lutas, vem dificuldades. Esteja próximo de um pastor que ele te ame pelo que você é e não por aquilo que Deus faz através de você. Esse pastor, ele simplesmente me amou. Ele não amou a pastora Sandra Alves, ele amou a Sandra Alves. A Sandra Alves é complicada, mas ele amou, abraçou minha família, minha casa. Nós estamos aí. O Senhor, Ele escolhe, independente do lugar que nós estamos, o Senhor, Ele escolhe pessoas para realizar a obra dele. A palavra de Deus diz que Jessé, ele tinha filhos que eram destros na batalha. Eles eram tão destros na batalha que eles já tinham títulos: soldados de Saul. A Bíblia diz que Samuel está na casa exercendo um ofício que é de grande e suma responsabilidade, sacerdote e profeta. Enquanto Samuel está na casa exercendo o ofício de sacerdote e profeta, Deus está falando com Samuel. Deus está dizendo a Samuel: vai à casa de Jessé o belemita, porque lá eu vou mostrar e você vai ungir o futuro rei de Israel. Um dos atributos que Deus tem, e nós não podemos esquecer, Ele é um Deus que se fez presente no nosso passado, está conosco no nosso presente e tem planos para o nosso futuro. Ainda bem que alguém já levantou a mão porque entendeu. Talvez você está dizendo: meu Deus, parece que o Senhor não é o mesmo Deus do passado e esqueceu eu no presente. Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu já estive contigo no passado, eu te guardei no presente e eu tenho planos para o teu futuro. Samuel está ouvindo as ordens de Deus, e é comum, você vai olhar e vai perceber que Samuel, ele fica com medo. Não parece interessante que, embora Samuel seja sacerdote, seja profeta, seja escolhido, quando Deus o chama para realizar algo, a primeira coisa que nasce no coração de Samuel é o temor. Eu acho interessante que algumas pessoas fazem do altar um lugar costumeiro. Eu prego quase todos os dias, pela misericórdia do Senhor. Prego não, falo que Deus é bom. Quase todos os dias, todo dia eu tremo. Todo dia minha barriga esfria. Todo dia eu começo a arrumar um negócio, querer arrumar a manga da roupa para ver se eu ganho um tempo. Não, quando se tornar natural o seu chamado, é porque você está confiando em você e não está confiando em Deus. Não, esse friozinho na barriga, esse medinho de arruma a camisa, a mão soa, é porque você está dizendo: Senhor, eu sou totalmente limitado, eu sei que sozinho eu não consigo fazer, mas se o Senhor for comigo. Esse temor desse jeito. Se é para Jesus, aplaude bem forte. Esse temor desse gelo
não é sinônimo de incapacidade, é sinônimo de dependência. Você só treme porque você depende de Deus. Você só bambeia porque você fala: vai que Deus deixa eu aqui, o que eu faço? Samuel está lá dizendo: Senhor, como que eu vou descer em Belém? E o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E aí Deus, o nosso Deus, Ele é estrategista. Como eu vi que eu estou numa igreja sarada, então eu vou usar essa dinâmica. Olha para o teu irmão e diga: Deus é estrategista. Não, porque isso aqui só em igreja sarada que dá para fazer. Em igreja enferma já vai falar: então de vira para o lado, levanta. Só em igreja sarada que dá. Samuel, ele começa a conversar com Deus, e Deus fala assim: pega os elementos de adoração e desce. Eu já entendo que o escolhido, ele tem elementos de adoração: a voz, os joelhos, a lágrima. São os elementos que você trouxe hoje para adorar o Senhor. Não, você não vai ficar com a sua boca fechada, você não vai ficar sem movimentar a tua mão, porque isso são elementos que Deus deu para você adorar a Ele. Samuel está com os elementos, está com óleo dentro do recipiente, e ele diz: eu vou descer. Davi está no pasto. Davi é caçula, e ele está cuidando de poucas ovelhas do pai. Olha que senha linda. Quem tem chamado não olha para a quantidade. Quem tem chamado é comprometido com aquilo que o pai dá. Não, talvez você é responsável de um grupo de célula, de um grupo de louvor, de um grupo de crianças, e aí você fala: pastora, parece que não aumenta, que não sai do lugar. Oh querido, Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Não importa ser pouco, mas se foi pai que te deu, então segura essa responsabilidade. Saul está descansando, os soldados que são filhos de Jessé estão na casa, Samuel está descendo. Imagina o movimento, o barulho que houve ali em Belém quando está um murmúrio. O sacerdote está indo na casa de Jessé. Eu imagino pessoas saindo de lugares, saindo de cidades, para poder conhecer Samuel. E Davi está focado no pasto, cuidando das poucas ovelhas do pai. A primeira senha está aí. Quem quer derrubar gigantes não se distrai com o que acontece no meio do caminho. Ele permanece focado. Não, no meio do caminho vai vir morte, no meio do caminho vai vir câncer, no meio do caminho vai vir desemprego, no meio do caminho vai vir, no meio do caminho. Não importa o que aconteça no meio do caminho, eu tenho um chamado para derrubar gigantes. Eu não vou me distrair, eu permaneço andando no meio do... Que coisa linda! Deus é maravilhoso. Deus está dizendo: não se distraia diante das dores da vida, não se distraia diante das circunstâncias, do movimento que está acontecendo nas casas dos outros. Você tem um chamado, você é escolhido, você não pode perder tempo e dizer: olha, não estou sabendo que fulano desceu, que fulano subiu. Não importa o que fulano faz, o que importa é que eu estou ocupado demais. Só quem está ocupado com a obra de Deus levanta a mão e adora. Só quem está ocupado com a obra de Deus levanta a mão e glorifica Ele. Só quem está ocupado com o chamado de adeia, isso aí não é pouco caso não. Isso aí é só para quem está ocupado. Samuel chega na casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, Samuel quer impressionar, ou o inimigo quer impressioná-lo, porque o que tem lá dentro são homens com títulos. Eu descobri nessa passagem que Deus não está preocupado com título, Deus está preocupado com pessoas. Eu vejo algumas pessoas que mudam de ministério constantemente,
Porque está procurando, eu preciso ser ungido pastor, missionária. Ô querido, se o seu problema é óleo na cabeça, dá aqui 1 litro de soia que a gente joga agora. Porque Deus não está preocupado com a unção de óleo, Deus está preocupado com a unção que você sustenta no joelho. Não, para de ficar andando atrás de título e começa a buscar a presença. Porque entre títulos é melhor a presença. Às vezes as pessoas ficam brigando na internet e dizem assim: pastora não existe. Eu tenho uma novidade para você: Sandra Alves existe, não tem como você me calar. Eu não estou aqui por causa de título, eu estou aqui porque eu sou filha, eu sou amada, eu sou restaurada, eu sou resgatada. Não é uma falácia qualquer que vai fazer me parar. Eu estou fazendo uma grande obra, eu estou no meio do caminho de perfeição, de seguir a Deus. Eu não posso me distrair com o que falam. Jessé está distraindo. Jessé quer distrair Samuel. Jessé quer distrair Samuel. Jessé gosta de mostrar para Samuel o que ele tem de melhor. Eu imagino Jessé pegando os mais bonitos, né? Porque se são soldados, eles deviam ter um porte elegante, deviam ser altos, um físico bonito. Jessé apresenta Eliabe. Samuel olha e Deus diz do silêncio. Porque tem coisas que Deus só fala com você. Deus fala no ouvido do Samuel aqui: não é esse. Samuel olha e fala: meu Deus, mas esse Eliabe é top, acadêmico, tanquinho. Não é esse. Aí apresenta Abinadab. Eu imagino Abinadab, aquele cabelinho de gel, todo na moda. E Deus fala: não é esse. Apresenta Samar. Olha, Samar tem uma história linda. Samar defendeu um campo de lentilha. Quando a gente defende algo alto, é fácil porque a gente se esconde por detrás da altivez das árvores, dos obstáculos. Mas Samar defendeu um campo de lentilha baixo. E Deus disse: não é esse. Sabe quem Deus estava procurando? Aquele que estava no pasto. Eu poderia dizer assim: Davi estava esquecido no pasto. Mas aí não vai combinar com o que eu penso. Davi estava sendo treinado. Eu vou repetir para você entender. É no pasto da solidão, é no pasto do abandono, é no pasto do medo, é no pasto da perda. É nesse lugar que Deus está treinando você para um grande chamado. Não é por acaso que aconteceu algumas coisas na sua vida, porque Deus estava dizendo: eu permiti, porque eu estou treinando você no pasto. Eu passei por algumas dores da minha vida, algumas dores que hoje não passa nada mais, nada menos do que cicatriz. Não dói de forma nenhuma. Quando eu quero tentar chorar, o Senhor me lembra o quão grande Ele é e a transformação que Ele fez em mim. Nesse mês de maio, é um mês onde tem uma pauta que eu trabalho bastante com ela, que é a respeito da pedofilia. A dor de uma criança quando encontra um pedófilo. Eu tive, infelizmente, esse encontro. Eu tive esse encontro porque dentro da minha casa, embora eu tivesse pai e mãe, eles não exerciam a figura como família. Meu pai era um homem alcoólatra, a minha mãe era uma mulher triste, cabisbaixa, dependente emocional. A palavra de expressão que era usada na minha casa era palavrões pesados. Era tapa na cara, era cala a boca como se fosse bom dia. Eu lembro que no aniversário da minha mãe, a patroa da minha mãe levou uma lasanha de presente de aniversário para minha mãe. E meu pai, ele fez cocô em cima da lasanha para a gente não comer. Uma casa horrível. Na minha casa eu chegava com desenhos. E criança, eu vou usar a linguagem adulta e vocês vão entender. Eu chegava com desenho para os meus pais e eu dizia: olha o desenho que eu fiz, papai. Olha, mãe, sai para lá, sua negrinha, sua feia, você não para de falar, você não vê que a gente está cansado. E um dia eu vinha vindo, um amigo da família tinha um mercado. Ele falou: Sandra, vem cá,
Eu fui, ele falou: deixa eu ver seu desenho. Eu falei: deixa. Mostrei meu desenho para ele, ele falou: meu Deus, como você desenha bem, como você é inteligente. E ele foi me elogiando e me deu um lápis de cor. Eu fui embora. Passado no outro dia ele me chamou novamente, falou: e aí, como foi na escola? Eu descobri na minha infância que a minha linguagem de amor era palavras de afirmação. Diga: palavras de afirmação. Quando você não sabe quem é, você espera que os outros digam quem você é. Não, esse negócio que você está falando, ninguém fala que eu sou bonita, ninguém fala que eu emagreci, ninguém fala que eu sou. É porque você está carente, você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, ninguém precisa falar, você dá conta daquilo que você é. Às vezes as pessoas até acham que eu não sou humilde, mas eu sou humilde, viu, pastor? Só o fato de falar que não sou, já parece que não é, né? Não, mas eu sou legal. Só que eu, por exemplo, se eu descer agora aí e você falar assim: nossa, como a senhora é linda, eu vou falar: eu sei. Eu tenho consciência que eu sei. Às vezes eu estou andando em casa, eu passo na frente do espelho, falo: meu Deus, que negra é essa? É eu. Eu falo: meu Deus, que mulher linda. Mas eu já andei na plataforma da linguagem de afirmação. Eu não sabia quem eu era, porque dentro de casa eu não tinha pai, eu não tinha mãe. O que eu tinha era uma pobreza, tanto espiritual como financeira. Esse homem, captando essa necessidade que eu precisava de elogios, esse homem um dia me colocou dentro do banheiro, colocou as partes íntimas dele na minha boca, e eu fui para casa com uma lata de sardinha. Na outra passagem que eu passei, ele pegou meu desenho, me elogiou, colocou as minhas partes íntimas na boca dele, e eu fui para casa. E quando eu vi, dos meus 8 anos até os 12, eu era a mulher daquele homem. Um processo de pedofilia. Eu tinha dor, eu tinha medo, mas eu não tinha onde desabafar, porque o que eu tinha dentro de casa era um pai alcoólatra e uma mãe frustrada. Eu quero deixar um alerta para as igrejas, porque muitas igrejas vão me ouvir. Não basta você expulsar demônio aqui, não basta você cantar bem aqui, pregar bem aqui. Deus quer ver você ser sensacional dentro da sua casa. Não, eu vejo pessoas que têm umas performances maravilhosas no altar, mas não sabe ser uma esposa que cuida do filho dentro da casa, não sabe ser submissa a Deus dentro de um lar. As nossas crianças precisam ser protegidas, as nossas crianças precisam ter alguém que seja a sua voz. A minha criança, a minha juventude, a minha infantilidade ou minha infância, ela foi roubada.